Olá, abençoados! Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu convido vocês a fazer a oração do Salmo 125. Esse salmo é uma canção de confiança e de segurança em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi escrito pelos peregrinos de Israel, cantada por eles enquanto eles subiam para Jerusalém na época. E a mensagem central deste salmo é que colocam a sua confiança em Deus, eles estão protegidos. E esse salmo ele nos mostra e nos dá a certeza de que a maldade não prevalecerá em cima dos justos, onde Deus promete paz, segurança, amor ao seu povo. É então um cântico de esperança, de encorajamento, de amor para todos aqueles que confiam na fidelidade de Deus. Poderoso esse salmo, né? Então vamos orar esse salmo comigo? Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125.
Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus, eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor,
são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião,
que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado
e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme.
Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como
as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém,
Assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta
de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo,
agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre.
Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar
para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus.
Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem,
até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal.
Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal.
Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal.
Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel. Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado e continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, agora e sempre. Os maus eles não vão governar para sempre a terra de Deus. Se os maus governassem, até os bons fariam o mal. Ó Senhor Deus, seja bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Senhor, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. E que a paz esteja com todo o povo de Israel.